Café com Solar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, seja bem-vindo ao quadro Café com Solar. Esse é o canal Solar Saval Reis, onde você vai aprender sobre geração de energia, principalmente off-grid e geradores de energia para a roda d'água. Beleza? Você vai poder entender como funciona, como carrega, como não carrega, para qual sistema melhor ele vai servir para usar, quem pode adquirir um gerador. Você tem propriedade aí com roda d'água? Tem um rio, tem cachoeira? Então saiba escolher o seu gerador, beleza? Dependendo da tua necessidade, dependendo de qual é o seu uso, tanto diurno quanto noturno, você pode fazer a escolha do melhor gerador para você, beleza? Vamos conversar sobre o gerador hoje. Vocês estão vendo aqui, eu coloquei os três, que já está pronto para venda, e tem o verde, né? O verde, só que o verde está instalado aqui na bancada. Então eu não quis tirar para colocar ali. O verde vocês conhecem, é o último que eu estou mostrando no canal aí. Vou falar para vocês a diferença entre eles, tá? Para quê? Para que você que está querendo comprar um gerador possa entender, primeira coisa, por que tem diferença de preço um e do outro, e por que você tem que escolher a maneira certa, o gerador certo para você, tá? Nem sempre você precisa do mais forte, nem sempre você vai precisar do gerador mais potente que tem, entende? Às vezes você pode comprar o mais baratinho e vai servir para o que você precisa, e às vezes você precisa comprar o mais forte, e aí você vai entender o porquê, beleza? Eu vou começar pelo azulão. O azulão está aqui. O azul, ó, ele tá originalzinho, tá? A parte de trás dele é original da máquina. Os ímãs são original da máquina. O estator foi totalmente modificado, tá? Tudo com fio AWG18. Porém, a ligação que eu fiz nele é uma ligação que ele dá para você carregar em baixo RPM ou em alto RPM. Porém, a produção dele é menor. Por que é menor? Porque eu projetei assim. Tem gente que não quer comprar um gerador muito caro, tá? Que é um gerador que produzindo lá 200 watts, 250 watts, para eles tá bom. Então não vai tanto cobre, tem um tanto certo de fios de cobre enrolado ali. Acaba diminuindo o custo, tá? Eu diminuo o custo que eu tenho para produzir. Então esse gerador, ele não tem polia, tá? Ele não tem a polia. Aí a pessoa vai ter que fazer a polia na frente ou mandar no torno para pôr atrás. E se comprar comigo e falar, ó, eu quero uma polia dessas que você tá pondo agora no canal, tal, eu levo o eixo no torno, coloco uma polia lá no eixo dele, tá? E já sai daqui com polia, depende do que nós negociar. Então esse aqui ele é mais em conta. Por quê? Porque tem menos gasto para fazer um gerador desse, tá? Embora ele é forte, tem vários vídeos no canal mostrando esse gerador, tá? Mas aí tem essa diferença. Vamos supor que é 200 RPM, tá? Apenas 200 RPM, que não é muito. Uma roda d'água simples aí você consegue, através de um jogo de polia, conseguir fazer ela produzir esses 200 RPM no gerador, tá? Vamos supor, esse aqui você vai dar aí uns 7 amperes apenas, 7 a 8 amperes no máximo, e isso a 200 RPM, tá? Já o amarelão é o seguinte, olha, ele já está saindo aqui com a polia nova, tá? Mandei o torno colocar aqui para mim, ela já com rosca para poder ela rosquear conforme tá rodando, ou seja, ela nunca vai desrosquear, tá? Só quando você quiser, né? Se roda ao contrário. Já foi feito aqui, ó, um suporte diferenciado, tá? Foi feito o eixo dele totalmente no torneiro. Aqui também o rolamento é novo, tá? Troquei o rolamento. Mas aqui os rolamentos são novos, o eixo é diferente, é feito num torneiro, mais precisão, tá? Todo em ferro, é um ferro bem grosso. É só dar uma olhadinha no canal que tem vídeo aí mostrando. Eu vou botar uma fotinha aí, pra você ver o tamanho, a grossura do eixo que é posto. Esse aqui já vai uma quantidade muito maior de cobre, tá? Tudo fio de cobre. Um bichinho. Tem que saber fazer a ligação, tem que saber fazer união de bobinas.
para que fique um gerador apresentável, beleza? Porque não adianta ser só útil, tem que ter apresentado também, tem que ser um gerador que mostre uma presença. Você olha e fala assim, nossa, que gerador. Agora, se eu ler um gerador bonito e não produzir, também não adianta, então tem que ter potência, tem que ter um gerador potente. Não adianta ficar de palavrinha ou colocar o bicho para rodar feito um trem aqui num motor mega grandão e depois você levar na sua casa, sua roda d'água é pequenininha, não tem uma potência grande e o gerador não gera. Então precisa ser bem produzido para que embaixo RPM você já atinja uma amperagem e uma voltagem boa para dar um watts hora no seu carregamento, tá? Seja precisa que seja bom o gerador para isso. Então esse aqui ficou, inclusive ficou lindo. Os fios tá aqui ainda por dois motivos. Eu preciso só colocar aqui, que eu ainda não fiz, que eu estava mexendo no outro verdão. Só colocar aqui a chapinha de alumínio, aonde vai ficar aqueles, não é prisioneiro, é uma pecinha que eu esqueci o nome, vou mostrar aí para vocês. Para quê? Para poder colocar as pontes retificadoras. E as pontes retificadoras já sai daqui com ponte comprada nova, tudo originalzinho, sem gambiarra. Ponte trifásica, já sai daqui com a ponte trifásica pronta para você colocar no seu controlador de carga e carregar a tua bateria, tá? Mas aqui já está pronto o gerador inteiro. Já fiz muito teste nele, você pode olhar aí que eu fiz até café com esse gerador aqui ligado direto. Não é aconselhado, o certo é você colocar para carregar a bateria. Mas eu liguei ele aqui, coloquei diretamente a cafeteira ligada nele, uma cafeteira potente, e fiz um cafezinho ao vivo, hein? Tem vídeo aí mostrando. Então esse aqui se sai um pouco mais caro. Por quê? Porque o cobre, vem mais cobre, tem uma ligação específica que ele fica extremamente forte. Esse aqui é 200 RPM, ele já vai mandar seus 12 a 13 amperes, enquanto esse vai mandar 7. Então é quase o dobro de potência, tá? Muito bom e leve. Esse que é o importante. Meus geradores são extremamente leves para poder rodar. Esses lave-seca aqui é muito bom. E depois veio o azulão. O azulão não, o roxo. Esse roxo é o seguinte. Eu comprei esse gerador, que era uma máquina, né? Comprei a máquina inteira. Desmontei. Ele é de 24 polos. Ele é um estator bem grande. O estator dele é bem diferenciado. Olha a foto aí. Não é aquele estator lá, tá, pessoal? Que lá é muito bom, é extremamente bom. Mas esse daqui do roxo, ele é quase o dobro daquele lá, tá? E o bicho é bravo. E aí o que acontece? Cobre, vai muito mais cobre do que esse, pelo tamanho do estator, tá? Esse já tá com a polia no eixo dele. Ó, tá vendo aqui atrás, né? Tem a polia aqui. Esse gerador ficou também leve, só que ele ficou muito mais potente do que esse aqui. Quando eu postei o vídeo desse aqui na internet, esse foi o primeiro gerador que produziu tanto quanto esse. Só esse, tá? Depois apareceu mais alguns aí, que produzem até bem, inclusive. Produz bem. Um deles tem até as ligações que eu faço aqui, né? Mas já é outra conversa. E aí o que acontece? Esse gerador, eu fiz um teste nele a 107 RPM, 110 RPM, 125, 150, 200, 230 e eu só cheguei até isso daí, 200 e pouquinho RPM. Porque meus motores, você já sabe, não são motor forte. Eu não tenho um motor de 1 a 2 CV de baixa aqui para testar. Meu motor é de 1/3 e ainda é motor de alta. O motor que eu tenho de 1/3 aqui de baixa é um de tanquinho, então ele também não tem muita força para poder rodar. Tinha que ser pelo menos um CV. Eu ainda não consegui liberar um dinheiro lá bom para ir lá e comprar um motor novo e trazer para fazer teste. E usado eu já procurei e não achei aqui perto para ajudar. E meus geradores não são testados com motor a gasolina ainda. Eu ainda não comprei um motor desses estacionários a gasolina de 4, 5, 6 CV, né, 6 cavalos de potência para ligar. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa. Quando você coloca um gerador para rodar, que seja 200 RPM, tá? Não interessa o RPM dele, que seja 200, um exemplo. E você usa um motor fraco, que ele força ali, na hora que vai carregar, ele vai diminuir, o motor vai querer travar. Por quê? Porque o gerador começa a mandar muita energia
E o motor, que no caso seria uma roda d'água, ela tem que ter o torque. Na roda d'água ela tem torque. Mesmo que ela roda devagar, ela roda com força. E no motorzinho comum assim, ele não segura, então não consegue extrair uma potência boa. Agora com um motor de 1 CV de baixa, de 2 CV de baixa, um motor desse estacionário a gasolina, igual algumas pessoas já têm no YouTube mostrando. Qual que é a diferença? A diferença é igual você pegar o seu carro numa subida, numa ladeira, e você engatar a terceira e querer subir. O carro, a hora que ele começar a chegar perto do topo, antes dele conseguir atingir o objetivo ali, o carro vai bater. Você tem que reduzir. Se você não reduz, você tem que voltar para trás, para embalar de novo. É assim o motor fraco. Agora, quando você tem um motor forte, é a mesma coisa de você pegar esse mesmo carro e você reduzir ele em primeira. Você não precisa acelerar muito forte. Você pode só segurar o pezinho na aceleração ali, ó. Mesmo a rotação que estiver começando a subir, ela vai até o fim e vai embora. Então você atinge seu objetivo por causa da rotação. É muito torque, mesmo que seja baixa a rotação. No nosso caso, eu ainda não coloquei, tá? Eu ainda vou pôr. Vou arrumar um motorzinho desse daí. Estou pesquisando para ver se eu consigo achar alguém aqui próximo que tenha para fazer um negócio, a gente trocar, fazer alguma coisa. Ou eu até mais para frente, quando eu vender algum dos geradores, de repente eu até compre um motor desses daí para poder fazer teste. Que aí eu dou partida na gasolina, aí fica fácil para mim testar. Que aí vocês vão ver a potência que tem esses motores. E aí nesse caso aqui, esse aqui em 200 RPM, tá? Enquanto esse aqui está dando seus 12 a 13 amperes, esse aqui seus 7 amperes, esse aqui já produz seus 20, 22 amperes, tá? Tem vídeo no canal, dá uma pesquisadinha aí. O gerador tá lá, 24 polos. É o super gerador. Não, super gerador é o título do verde. Acho que é. Sei lá, esqueci até o nome dos vídeos já, pessoal. É muito vídeo mostrando, muito detalhe mostrando aí pra vocês. Só pesquisar aí sobre o gerador no meu canal, vocês vão ver que tem desse do roxo aqui, com vários testes, desde o mínimo RPM possível até uns 200 e pouco. Eu não consegui testar mais por causa da falta do motor, né? Pra poder ter força. E depois do meu roxão veio o verdão. O verdão é o seguinte, o verdão é 32 ímãs de neodímio, tá? Olha a foto dele aí. Esse verdão, se ele não ficou igual a esse aqui de potência, porque esse aqui é bruto, tá? Se ele não ficou igual, ele ficou um pouco melhor ainda. Por quê? Eu fiz um teste aqui de carregamento a 250 RPM e ele mandou aí seus, acho que foi 20 amperes, 20 ou 22 amperes. Ele mandou aqui na bateria, aquele dia que eu fiz o teste. Tá? Aí agora, depois que eu acabei de montar, travei ele tudo certinho, aqui ele está pronto para venda, tá? A única coisa que falta fazer nele é igual o do amarelo. É só colocar ali o alumínio, colocar a barra para o fio ficar ali paradinho e você conseguir fazer a ligação por cima, tá? As pontes retificadoras já estão em casa, é só colocar na caixinha e despachar para o cliente. Só que esse gerador de neodímio aqui, o que aconteceu? Tanto tem muitos ímãs caros, que são ímãs de neodímio 3x2x1, tá? Então são ímãs muito grandes, muito caros. Foi feito o eixo todo no torneiro, foi feito um trabalho aqui muito manual da minha casa. Foi bobina a bobina, foi um gerador todo confeccionado artesanal e ficou de primeira. E a polia também, eu comprei uma polia nova, levei no torneiro o eixo e coloquei ela com rosca para travar nele. Para quê? Para que evite você ficar fazendo esforço, apertando um monte de porca lá e a polia ficar patinando. Então agora você enrosqueia, ela trava lá e acabou o problema. E ficou muito bom, tá? Quando eu digo muito bom, eu não testei ainda meus geradores numa potência muito alta, tá? Por causa do motor. Porém, se você tem um gerador e você coloca em baixo RPM, e ele em baixo RPM, ele produz tanta energia que dirá quando tiver em alto RPM. Aí a questão é, você vai deixar um gerador rodando lá a 600 RPM, sendo que é 24 horas por dia fazendo isso, gerando energia? Você não precisa deixar tudo isso. Por quê? Porque vai ter desgaste. Ah, mas quanto tempo? Anos, é lógico, vai demorar, mas vai ter desgastes. Aí você vai fazer o quê? Você coloca, por exemplo, um gerador que você quer usar aí, uma geladeira, televisão, ventilador. No máximo, ó, uma geladeira boa, uma televisão. Vou colocar duas televisão.
um ventilador só durante a noite. Durante o dia vamos colocar ele também, mas vamos supor à noite. Mais o que? Mais umas 3 lâmpadas de 12 watts, 15 watts, sei lá, da 45. Então você vai ter assim, ó, você vai ter são 130 aí da geladeira, uma geladeira gastona, 130 watts. Você vai ter mais uns 30 watts de cada da televisão, já deu 60, com 130, deu 190 watts. 40 watts de um gelador, de um ventilador na posição 1 ali, então 190, 230 e mais 45, 230, 275, né? Se eu não me engano, 275 watts. Você precisa de 275 watts na sua roda d'água, produzido pelo gerador, para manter tudo isso daí. Então qual a necessidade de você querer colocar isso aí a 500, 600, 700 RPM, se for um desses mais potentes aqui? Não tem necessidade, você só vai esforçar à toa. Então você vai lá e coloca ele para gerar lá 300, 350 watts. Esse daqui dá isso daí com muita facilidade, esse aqui muito mais ainda, esse aqui é muito forte e o verde também. Então você vai colocar aí dá uns 300 a 400 RPM e você vai ter uma vida mais longa ainda. De quê? De rolamento. O fio não dá problema, o fio é novo, a instalação é nova. Se você não catar um fio aqui positivo, fio negativo e grudar ele e deixar o motor rodando com ele aqui para poder esquentar e queimar, ele não vai queimar. Ele vai estar entrando na sua indução, na sua força, na sua tomada, na sua luz e vai voltar. No caso do gerador, vai para a bateria. Tá? Pessoal, o vídeo é grande, desculpa aí, mas tem coisas que preciso explicar quando é detalhado dos geradores. Beleza? Pessoal, então esses são nossos geradores. Se você tem interesse, é só você entrar em contato. Lembrando que eu não faço geradores. Em um dia eu produzo um gerador inteiro e já entrego para a pessoa. Quando eu tiver acabado de vender esse daqui, cada gerador desse demora em média uma semana e meia para mim confeccionar aqui. Tá? Por quê? O fio, tem vídeos eu mostrando como que enrola a bobina. Só você olhar aí. Eu não mostro qual é a minha ligação, né? A ligação é específica minha. Tem um ano mais ou menos que eu tenho essa ligação minha aí. Tá? Então eu não ensino a fazer. Por quê? Porque isso daí foi algo que eu desenvolvi aqui em casa, que eu aprendi aqui em casa, aperfeiçoei aqui em casa. No início eu aprendi no YouTube com certeza, e foi no canal do João, do Inventos Tube. Só que depois eu fui fazendo muitos testes, muita prática, testando em jeito de bobina, em jeito de enrolar, como enrolar, qual ligar com qual, até eu achar essa configuração que no YouTube, meus geradores lava e seca foi o primeiro, tá? Foi o primeiro a dar tanta energia desse jeito. Depois saiu mais alguns aí, mas esses meus aí são bem produzidos aqui, pela questão que eu faço com amor aos bichinhos, tá? Então demora, eu enrolo devagar, eu pressiono, eu ajeito, eu arrumo cada bobina. Se é 36 daquela, cada uma daquela lá foi uma por uma, devagarzinho, até ficar pronta, para ficar bom, para ficar um bom gerador. Então se você tem interesse no gerador, é só entrar em contato, meu WhatsApp está aí. Lembrando que esses valores, você não está comprando apenas um motor de lava e seca, embora tenha alguns motores que é caro mesmo, né? Vai comprar aí no Mercado Livre que você vai ver quanto que é um estator e um rotor. Agora a questão aqui é que você está comprando já um gerador de energia, apto a produzir energia. Foi confeccionado e específico para isso, tá? Então isso daqui não é igual uma placa solar, que você coloca lá uma placa de 450 watts. E só no horário de pico, com o sol limpo, com tudo bonitinho, que ela vai produzir esses 450 watts. Seja por 5 horas, 6 horas de sol, que estaria ali perto da placa, né, posicionado, ele vai estar produzindo. Esse aqui, se você botar na tua roda d'água, é 24 horas produzindo. Aquela geladeira, aquelas duas televisão, aquelas 5 luzes e aquele ventilador, que você vai usar a noite inteira, um exemplo, a noite inteira, 24 horas usado durante o dia e durante a noite, se você colocar na sua roda d'água para rodar a uns 300, 400 RPM por aí, e o gerador estiver produzindo isso daí de voltagem, tá? de watts, isso daí você pode ter um uso contínuo, sua bateria nunca vai descarregar, seu controlador nunca vai deixar de mandar aquilo que está sendo exigido, e você vai ter um uso de energia cíclico e perpétuo. Pode até dizer que é infinito, não vai acabar o fluxo. A menos que o rio parar de produzir água, você não vai ter mais água.
e a menos que causar algum curto no gerador, que é o seu gerador de energia, e aí você vai ter que desligar ele, mandar para poder a gente rebobinar novamente, manda para você, você instala no lugar e liga de novo o bichão. Mas isso é para produzir e demorar anos para dar problema, tá? Foi projetado para que você tenha um bom uso. Beleza, pessoal? Forte abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus.